terceira rodada, né, Maicon, de podcasts que nós estamos aproveitando aqui o ambiente na Expo Construindo, né? Já será agora o 12º episódio. Eu e o Maicon aqui, outras pessoas, muitas pessoas já passaram e hoje nós estamos aqui com a Croqui, a Maria Angélica representando o escritório, que a Elisa tá lá quietinha, né? Para cuidar do bebezinho dela, isso, né? agora é o momento que ela precisa ficar introspectiva, ficar calminha, quietinha, né? E que bom, Angélica. Muito obrigada de você ter aceito o nosso convite por estar aqui conosco. Eu que agradeço imensamente por terem lembrado da gente, né? E uma emoção, é o primeiro podcast da vida. Vai ficar marcado. Com certeza, e nós ficamos lisonjeadas com o convite. Ah, que bom, Obrigada, né, Maicon? Então, acho que a gente quer começar entendendo, assim, a ideia do croquis, do nome e a história de vocês. Traz para nós um pouquinho, porque quem vai assistir a gente vai gostar de saber. Eu acho que é bem legal falar sobre a trajetória, porque... conforme nossas conversas, né, assim, quando nós vemos o momento que a gente tá, ninguém sabe tudo que nós já passamos, Sim. Né? Então, a história do nome do escritório é a seguinte, veio de mim mesmo, porque eu sempre fiz muito desenho à mão livre. Croquis, né, é um desenho à mão livre, né, para quem não sabe, a maioria, pelo menos todos os arquitetos sabem, mas os leigos, né, até croquis de moda também recebe o mesmo nome, então todo desenho que é feito um traço à mão livre se chama croquis. E eu sempre fiz isso desde que eu me conheço por gente. A única certeza que eu tinha na vida é que eu faria alguma coisa relacionada a desenho. A minha primeira opção de vida era fazer moda, porque eu sempre fiz croquis de moda. Olha só. Fiz cursos, enfim, eu era muito focada nisso. Mas meu pai, né, na fase que chegou de fazer faculdade de e tudo mais... escolher o caminho, né? Ele não permitiu que eu fosse morar fora. E eu, meio audaciosa, eu falei, se for para fazer em Cascavel, eu não quero. Eu queria ir para São Paulo, para o Rio, né, fazer uma faculdade mais especializada em moda, né? E, na época, tinha recém-chego na FAG o curso de arquitetura. Né? Já tinha na Unipar, mas chegou na FAG. E daí eu falei assim, por que não, né? Sim. Tem muito desenho, eu sempre fui muito adepta à matemática, eu sempre gostei muito, né? Sim. E para mim foi bem difícil até escolher, porque eu sou um pouco multifatores. Eu amo muitas coisas. Múltipla. Totalmente múltipla. Eu acho que até... A gente enxerga isso muito assim no teu jeito de falar expansivo. Hoje eu vejo muito disso no meu filho, devido às altas habilidades, né? Que hoje se diagnostica isso, né? Eu vejo que eu tenho isso, fazendo um olhar mais introspectivo. Você se vê nele, né? Me vejo, porque tudo que eu vou fazer, eu quero fazer bem feito. Eu capto, eu pego tudo muito rápido. Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim prático. Eu vou jogar beach tênis. Eu absorvo e pego as informações todas muito rápido. Não que eu consiga executar com perfeição, mas assim, absorver. Técnica, você vai. E eu amava muitas áreas na minha época. Queria fazer veterinária, queria fazer medicina, queria fazer fisioterapia, queria fazer... E áreas totalmente diferentes, moda, né? Não, completamente diferente. Aí, na fase do terceirão, lá, a gente foi fazer uma visita na FAG para conhecer o espaço e tudo mais. Eu entrei no laboratório. Daí vi uns fetos lá, uns cadáveres. Eu falei, epa! Não é bem por aí. Certeza que eu não quero viver isso, porque eu já ficava pensando, né? Meu Deus, o que aconteceu com a família dessa pessoa? Tipo, né? Já pensava na história. Eu sou muito... Eu não tenho uma linha racional. Né? Tem um envolvimento muito grande. Eu sou uma pessoa muito emoção, assim. Totalmente... sensorial. Sensorial e sanguínea, né? Então, eu vou muito pro emotivo. Então, resumindo a história, né? Cheguei até no cadáver, né? Ia falar de croquis. Daí eu percebi que sim, era para essa área que eu queria chegar. Então, nós fizemos faculdade juntas, eu e a Elisa. Ah, vocês cursaram o mesmo curso. Cursamos o mesmo curso. Mesma turma. Isso. E eu me formei, né? Nós nos formamos em 2007, né? Colamos grau em 2007. E eu fui embora para Rondônia, me aventurar. Olha só. Aquela coisa, né? Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Cascavel, não sei o quê. Aquela história de recém-formado, que a cidade não era, né? O suficiente. E daí eu fui embora, né? Pra lá, fui pra Rondônia, fui contratada já por uma empresa.
trabalhando... Como arquiteta, foi contratada? Não, porque durante a faculdade eu já trabalhava na área, sempre trabalhei na área de imóveis planejados. Ah, sim, você projetava, né? Desde o primeiro ano. E Sim. fazia projeto... Gente, eu fazia projeto à mão. Nossa. Fazia projeto G4. Muitos que passaram por aqui faziam um projeto à mão e realmente falaram que isso foi um divisor, assim, é um fator que ajuda muito hoje, né, assim, pra criação. Então, assim... É porque a solução tá mais ali no imediato, né? Tá muito e assim, ali no croquis. Uma coisa é a gente falar, outra coisa é mostrar o que a gente tá querendo fazer. Hoje é muito fácil, porque você põe no Pinterest, põe no Google, você mostra as opções. Mas naquela época era muito limitado, restrito, era celular de tela azul, Aham. né? Computador de caixinha, né? Sim. Então era muito mais restrito. Então, pra gente explicar, tentar, teria que se expressar muito, né? Imagina fazer alteração de projeto, né? Não. Você imagina com a Bom Tempo fazer alteração tudo à mão. Era o que eu fazia. Meu Deus. Desenhava o quarto todo, tudo e alterava tudo à mão. Nossa. A pranchetinha com reguinha paralela desse tamanho, assim. Nossa! Até assim... Um trabalho inimaginável nos dias de hoje, né? Nossa, inimaginável. Conversando ontem com o Flávio, que passou aqui na Expo Construindo, ele falou que fazia as fachadas da Plaenge tudo com nanquim, na sulfurizê. Nossa. Ele falou que se tivesse algum erro, ou era a própria navalha, assim, né? Pra você tirar, ou você tinha que refazer totalmente o desenho. Não, sem contar quando borrava, né? Porque eles falavam que... Eu já ouvi gente falando que se passasse o traço e passasse a mão, já... Não, se você passasse o nanquim, daí passava a régua, fazia o risco, assim, é como se fosse um pelo, assim, um cabelo. Porque ela ficava molhada, né? E o papel manteiga, o que a gente usava, o sulfurizê, ele não absorvia de imediato igual um papel mais com cara de algodão, né? Que hoje tem até papéis mais... Macios, absorventes, né? Ele era mais liso, né? Até porque a gente precisava fazer as transparências, né? Então, a gente passava... Você lembra disso? De ter feito isso, passado a régua e lampuzado, sim, na faculdade, com a régua aquela paralela, né? Que a gente chamava. Paralela, muito. E falam de canhoto, né, também. Hoje já não tem mais, o canhoto que vai passando e vai arrastando com a mão Isso, aqui. e tinha as reguinhas paralelas. Isso a minha irmã, como ela é engenheira civil, ela usava... tinha uma forma para escrever também a letra. É stencil, né? Um stencil. Eu não sei o nome, mas ele era... era uma parafernália. Tinha também os bloquinhos, né? Do banheiro, assim, Tudo, numa régua já, né? Pra reguinhas. você facilitar o desenho, né? Os bloquinhos para desenho. Bloquinhos. E na nossa época... Você chegou a cursar, né? Não, nunca cursei. A arquitetura sempre foi um desejo. É que você tava sempre com o pessoal, né? Ronaldo, né? Sim. Não, acabou cursando, né, Débora? Eu cursei por osmose, né? Todo convívio, toda a conexão. Doutorado em acabamentos. Doutorado em acabamentos. Tem uma pós-graduação muito especialista. E voltando ao assunto do croquis, né? Então, eu fiz toda a faculdade à mão livre e chegou na conclusão aquela desespero, porque todo mundo ia digitalizar e tal. Eu não tive nem tempo de fazer curso de AutoCAD. Por isso que eu falo das altas habilidades. Foi muito rápido. Eu nunca fiz curso de programa, de sketch, de CAD, de nada. Sempre fui autodidata, né? Então, nunca fiz mesmo. Na fase que eu fui embora para Rondônia, precisava mexer no Promob e eu aprendi sozinha, tudo sozinha, né? E aí eu tive a genial ideia de contratar alguém para, né? Trabalhar com você. Não, fazer o projeto, né? Passar para o CAD. Aí, eis que a professora, né, na apresentação, um dos meus... Um profissional da banca falou assim, nossa, eu esperava ver um projeto lindo aqui, toda mão livre. Nossa. Uau. Caiu meu mundo, né? Porque tive todo aquele gasto para contratar alguém para fazer o projeto, né? Que eu desenhei tudo e passar limpo no CAD e tudo mais, mas não era eu, né? Então, resumindo a história, fui embora para Rondônia, tive um escritório lá, numa casa cor em 2010, eu voltei. Eu e a Elisa, a gente se encontrou em Curitiba, fazendo uma viagem panorâmica daquele ônibus turístico em Curitiba. A gente falou, nossa... Por que a gente nunca pensou em ser sócia? Né? Isso já foi em 2010. Olha só. Dia 31 de agosto de 2010, no dia do meu aniversário, eu vim embora. Terminei minha sociedade. Quanto tempo você ficou lá em Rondônia? Fiquei 2 anos e meio, mais ou menos. Mais ou menos isso. 2 anos e pouquinho. Eu tive uma sócia lá maravilhosa também e foi tudo bem lá. Mas a gente não estava querendo se enraizar lá, né?
Aí, longe da família, tudo, né? Meus pais estavam lá, eu tinha medo de repente meus pais voltarem, eu me enraizar lá. Então a gente falou assim, teve essa... E nunca na vida, eu e Elisa, melhores amigas, nós éramos concunhadas na época. Olha só. Aí nós... né? Que tem esse lance que vocês eram concunhadas. Família, né? Sim. Total, assim. Eu falo que o nosso casamento tá bem sólido, o meu e o dela. Aí a gente falou, nossa, mas por que a gente nunca pensou em ser sócia? Daí eu falei assim, então vamos. Daí já vim embora na louca, assim, 1 mês já resolvi, vim tudo, já resolvi com a minha sócia, vim embora. E aí veio. Aí a gente veio já com um projeto de uma tia minha. Aí, como que a gente ia definir o nome? E pensa daqui, pensa de lá. Eu falei assim, Elisa, eu não consigo ver outro nome que não seja Croqui. Ela, meu Deus, amei. E nem pensamos. E foi, Croqui. A cara de vocês. E assim, alegre sempre, né? Porque você sempre usa cores. Sim. Né? Você é uma pessoa eu sou colorida. Que ama cores. E há quantos anos vocês estão juntas no escritório? Desde 2010. 2010. 13 anos. Agora 13 anos. E juntas desde 2003. Olha só. Nós nos conhecemos desde 2003. Casamento sólido. É um casamento bem sólido, graças a Deus. 20 anos. Deus. E se eu falar que a gente nunca brigou, brigar, nunca. Olha só. Nunca. E somos completamente diferentes. Vocês nos conhecem um pouco. Sim. Gente, é água e vinho. E como funciona complementa, isso? Né? Complementa. Vamos entrar então para essa pergunta. Como funcionam hoje as atividades do escritório? Como vocês dividem? Vocês tomam decisões juntas? Sim. Hoje já está numa sintonia. Eu acho que isso é a maior parte das duplas, né? Dos escritórios. Assim, acaba que você entra numa sintonia, né? Não é igual quando a gente trabalha com um monte de mulher que até o ciclo regula, todo mundo junto. Sim. Tá todo mundo na TPM junto. É a mesma coisa, porque a gente acaba entrando numa sintonia. Tanto é que quando uma não tá bem, a outra já tem que pensar, opa, vamos lá, porque senão acaba contaminando. A outra entra também naquela linha de energia baixa. Então, né, a gente tem que sempre estar se ajudando. Mas a gente tem personalidades muito diferentes. Até alguns vídeos que a gente já fez, algumas matérias, acaba que eu fico sempre com o lado um pouco mais expansivo, mais criativo. A comunicação. Tanto é que eu tenho muita dificuldade, por exemplo, com o WhatsApp. O WhatsApp é uma coisa muito técnica, né? Então, a Elisa é muito prática. Muito prática. E é aí que a gente se complementa. Então, ela é muito... Como ela é bem ansiosa, ela não consegue, assim... Não, já vou pensar aqui um pouco responder. Isso foi sempre desde o início? Ou chegou num ponto que vocês acostumaram? Não, foi ajustando, né? Foi ajustando, né? Isso porque, que é assim, interessante. A gente ficou muitos anos só nós duas, né? Então, daí aos poucos o escritório foi crescendo. Passou por pessoas incríveis já no meu escritório. Então, aí a gente também vai absorvendo a personalidade de uma pessoa. Pega uma dica aqui, outra ali. Então, as coisas vão se formando, né? Mas... a Elisa sempre foi mais prática. Uma vez até vocês me contaram, né? Não sei se foi ela que me contou, que ela faz mais a parte financeira, né? Hoje do escritório. E você faz a criação. Isso. Até a parte, assim, contrato, orçamentos, financeiro, é toda a parte dela. Eu faço a parte de mídia, a parte até mais comunicativa. Apresentar projetos, vocês apresentam juntas. Apresentamos juntas, é tudo junto. A gente brinca que pague um, leve dois. Porque, assim, claro que tem os momentos, né? Hoje a gente já consegue se dividir. Eu tô com o filho doente, a gente precisou se ajustar. Sim, né? Porque daí vieram os filhos, né? A gente acabou... Isso, a gente precisou ir se ajustando. Não, deixa pra mim que eu vou lá, resolvo. E a gente sempre se falando, né? Mas, assim, é muito interessante porque a confiança é tanta uma na outra que a gente pensa igual. Sim. Chegou num momento que, mesmo nós sendo e mesmo que não pense igual, ela vai saber o que você pensaria, né? Pra poder responder, às vezes, em teu nome. E a mesma coisa você com ela, né? E, assim, a Elisa faria assim, a Angélica faria assim. Qualquer divergência que nós tenhamos... a gente se preocupa sempre assim, beleza, então vou ouvir, vou absorver isso para melhorar da próxima vez, porque não que seja perfeito sempre, não que a gente não diverge, é normal, nós somos seres humanos completamente diferentes. Total, e às vezes a gente diverge. Então,
A Elisa tem uma personalidade um pouquinho mais teimosa, assim, né? Eu falei, Elisa, para. Daí eu sou, assim, insistente, né? Pensa, ó, é assim, 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 vamos ver. Daí ela fala, não, realmente, tá. Ou ao contrário também. Se ela fala, não, dá uma segurada aí. Há uma razão e uma emoção ali, né? Ela é bem mais racional e eu sou mas assim, ao mesmo tempo que eu impulsiono ela me puxa pra baixo, pra gente se... Isso é perfeito, né? Porque daí pra manter o equilíbrio, né? E eu não me imagino sem ela. Não me imagino. Nunca nem cogitei, assim, tocar um escritório sozinha, fazer sozinha. Ela é minha metade mesmo. Ah, que coisa linda, que coisa boa. E eu falo muito, assim, pra ela que ela é... minhas irmãs, às vezes, ficam até com ciúmes. Não sei se os irmãos dela também. Mas, assim, gente, de verdade, assim, me emociona. A Elisa, ela é um presente de Deus na minha vida. Ela é minha irmã que Deus me deu. Tanto é que os nossos pais, assim, eles entendem essa conexão que a gente tem. Eu tenho certeza que isso é de outras vidas, isso é além do que a gente está vivendo aqui. São os irmãos que a gente escolhe, né? Porque, assim, a nossa relação é incrível. Eu não sei nem explicar, é maravilhosa. O amor que eu tenho por ela, assim, não sei nem explicar. Que bom. E, Angélica, conta para nós, assim, o que você diria hoje que é a especialidade do escritório de vocês? Porque é óbvio que vocês projetam tudo, mas eu digo assim, onde que é aquilo que você enxerga que você é melhor, que vocês são melhores? Putz, a gente é muito bom nisso. Eu acho que, assim, né, os projetos de interiores, eu acho que até pela prática, nós fazemos muito, muito mesmo, né? Então, e desde antes da faculdade, eu já estava na área, né? Então, durante a faculdade toda, eu já estava imersa nesse espaço, né? A Elisa também, eu estava em Rondônia, já também seria ela nesse espaço. Essa tua passagem pelo desenho de móveis planejados te deu bagagem, por exemplo, de você compreender como os clientes pensam, né? Na parte técnica, assim, e de você criar algo, pode ser algo mirabolante, mas você já ter a solução na sua cabeça, por mais que você não saiba manualmente executar aquilo, né? Que eu não tenha capacitação de fabricar, mas eu sei como que seria o processo, ou então ter criatividade para resolver, solucionar problemas. Eu acho que a gente tem um diferencial, assim, nos projetos mais criativos, quando a gente precisa sair um pouco fora da caixa. Quando vocês conseguem ousar, é onde você percebe que você consegue fazer uma melhor entrega. Exatamente, assim, eu acho que... E mais que isso, eu acho que a gente tem um diferencial no respeito da vontade do sonho do cliente. Olha só. Que isso para nós, assim, é primordial. Vai além do que a gente imprimir um estilo. Ao mesmo tempo que ele permite vocês, abrir mão do ego para abrir mão do ego, abrir mão de uma assinatura, que é um sonho para qualquer profissional. Ai, eu tenho um estilo X, eu só faço uma linha tal. Assim, é muito difícil, né? Principalmente numa cidade que você não tem, por exemplo, até entendo um escritório de São Paulo que consegue nichar, né? Desse jeito. O meu nicho é esse, por quê? Porque tem gente, né? O suficiente para nichar, demanda. né? Tem demanda, claro. Para sobreviver, escolhendo fazer. Né? Porque não é barato nada manter uma estrutura, né? Vocês já passaram por várias reformas, vocês têm o compromisso de pagar os salários dos funcionários. São todas arquitetas, né? Vocês têm quantos hoje? Hoje nós estamos com 3 arquitetas. Nossa. Já chegou um momento de 5 arquitetas. No escritório, mais estagiária, então vai oscilando, né? Conforme porque conforme a demanda também, né? Conforme a capacitação de cada uma que tá, né? Conforme a agilidade das pessoas que estão, mas assim... porque se vai permanecendo, vai acumulando experiência, né? Exatamente, e pegando, absorvendo o nosso estilo, absorvendo... Sim. Porque assim, a gente entende que o escritório... Quem contrata um escritório de arquitetura hoje, um escritório, né, que já está, né, encaminhado, tem que entender que nós não fazemos nada sozinhas. A gente delega, né? Nós delegamos, a gente tá sempre em cima de absolutamente tudo, porém, assim, a gente precisa muito da equipe. Não, e nem tem como, né? Acho que uma pessoa, bem pelo contrário, se sente muito seguro de saber que está contratando um escritório que, caso falte ou tenha que viajar, tem outras pessoas para responder, né? Exatamente. Que bacana, que joia. E eu acho isso muito importante. A gente sempre teve muito o perfil de valorizar muito quem está conosco.
Exato. Então, a gente tem um clima no escritório, assim, ó, de casa, de família. Eu percebo que o coração de vocês fica quentinho, assim, tanto para arquitetura comercial quanto para residencial. E aí eu queria fazer uma pergunta. Sim. O que você destaca ou quais as diferenças que você tem no escritório quando está projetando para arquitetura residencial ou comercial? Eu acho que assim, ó, o comercial, ele tem que ser muito bem pensado e muito direcionado para o público, né? Para onde... o que eu sempre prezo, assim, o briefing, né? Essa conversa inicial, né? Essa entrevista inicial que a gente tem com o cliente. Para onde vai direcionar todas as ideias. Porque, assim, hoje uma casa... A casa já não existe mais aquele conceito da sala que fica lá estragando sozinha sem usar, do sofá de cetim bege que ninguém podia entrar. Né? Sim, é uma sala de passar, não é de estar. Passar. Isso, você comentou em algum podcast sobre isso. E assim, me veio muito na cabeça, assim, aquela estante que a gente tinha em casa, toda... Intocável. Intocável, né? Com o aparelho do disco, a televisão que nunca era ligada. E o que sofá nunca de ninguém cetim, sentava. Com o tapete, Deus me livre. Com as louças lá. Quando chegava a visita, a mãe falava, não sente lá, deixa só as visitas. Era no dia do aniversário só que podia. E isso tem mudado muito, né? Hoje já a melhor louça a gente usa, nós mesmos, não espera a visita, né? E assim, mudou muito. Nós temos... A gente estava falando sobre o diferencial, né? Vou linkar com essa tua pergunta, Maicon. Porque eu acho que o nosso diferencial é entender, o cliente realizar realmente o sonho do cliente. Sim. Então, e respeitar isso. Respeitar tanto o dinheiro do cliente, respeitar a história deles, até onde ele quer ir, até onde a gente pode chegar. Eu acho que esse é o maior diferencial do nosso escritório. Porque a gente entende e lida isso com muito respeito e muito carinho. Quando a gente fala eu percebo assim que você tira um tempo para especificar. Para depois que o cliente aprova, o resultado sai igual, né, Angélica? Esse mesmo. tempo é anterior à execução, né? Isso. É um tempo bem investido ali no projeto, né? Um tempo bem investido nessa especificação e entender, sempre assim acompanhar. Claro, né? Vamos falar do posto 10, né? A gente sonha no posto 10, vou dar um exemplo. O revestimento que é do teu sonho, né? né? É o nosso revestimento queridinho, maravilhoso, é o nosso xodó da Porto Belo. Então, ele é o primeiro sonho. Mas, assim, a gente entende que se não tiver ok para o cliente, a gente pode ajudar ele a ficar tão lindo quanto e aquilo se adequar para... Ser funcional para ele. Ser funcional, entrar dentro do orçamento dele e ficar tão lindo quanto. Né? Então, nós não temos essa linha intransigente de não, é só isso que você pode fazer. Não. A gente tem criatividade e espontaneidade o suficiente para poder alterar, ajustar, para que fique tão lindo quanto dentro da possibilidade do cliente. Sim, né? sim. Por isso que é tão importante nós estarmos sempre envolvidos, acompanhar. Né? E tanto o comercial quanto o residencial possibilita tudo isso. Né? E comercial é muito mais difícil, porque comercial, normalmente, o cliente não quer investir tanto quanto numa casa. Então, aí a tua criatividade tem que ser muito maior. Agilidade de execução tem que ser maior, agilidade no processo. E durabilidade, né? Porque o produto ele precisa ser durável, né? Porque no comercial, normalmente, a rotatividade de pessoas, né? O fluxo de pessoas é muito maior, né? Feito para outras pessoas, né? Também. Exato. Pensar em anatomia, porque você pensa você fazer uma... eu vou dar o exemplo de uma farmácia, né? Que nós fizemos de manipulação recente. Linda. Ai, que tá linda, né? Lindíssima. Da fachada até os interiores. Lindo, maravilhosa. Lindo. Você imagina assim, a rotatividade de funcionários é difícil em todos os lugares, né? Então, você imagina a anatomia de uma pessoa. Você tem que pensar desde uma magrinha, miudinha, baixinha, uma pessoa miudinha até uma pessoa grande, né? Então, tem que ter um conforto, né? Para quem... A gente se preocupa muito em... dar qualidade de vida para quem trabalha. Melhorar a vida das pessoas, né? Não só que frequenta o espaço, né? Claro que é o foco principal, vender, impressionar, mas eu acho que quem está usando todo dia também é muito importante. Sim. Né? Conta para nós um pouquinho desse projeto da farmácia, que ficou um charme. Parece que a gente nem viveu numa época lá, né? Não parece uma farmácia, né? Uma loja, uma boutique. Exato. Nós nos inspiramos nas perfumarias, nas farmácias antigas, né? De manipulação. Nas farmácias. Isso. Farmácias com PH. Isso mesmo. Então, essa foi a inspiração maior. Claro que a gente vem dando os toques mais contemporâneos, né? Mas, assim, o ponto inicial era o ladrilho, né? Nossa. E a referência na época das sócias envolvidas, que elas têm esse ar um pouco mais retrô, gosto de ladrilho, né? Então, o pessoal que estava envolvido na época no projeto
dos investidores, né, gostavam dessa linha. E é perfeita, né, linkando com as farmácias, né, com as farmácias, né. Então, assim, a gente sempre busca entender o estilo da pessoa, conectar sempre com a marca, né? A gente sempre tenta inserir o Maicon para fazer, né, as marcas, porque nós somos fãs do seu trabalho, né? Foi a única pessoa que conseguiu... arquiteto, porque ele é arquiteto, ele entende a cabeça de um arquiteto. Né? Hoje, assim, minha maior referência de pessoa, vai fazer marca. Fala com o Maicon. Eu não sei, acho que já te passei uns 10, né, Maicon? Verdade, Mais até, Estamos não sei. com a Casa do Jardineiro aqui. A Casa do Jardineiro, meu esposo. Bom, o Croqui do escritório. O Croqui foi a marca foi desenvolvida. Depois de várias pessoas, né, você fez, né? A marca que a gente conseguiu, assim, abrir mão da antiga para... E eu acho que esse projeto da Artesã, né? Artesã, né, que fala. Ele foi perfeito porque ele também é um case que você deve utilizar muito, né? Acho que a personalização dele para abrir para outros projetos, os outros clientes enxergarem nesse projeto possibilidades diferentes. Isso é o gostoso de obra comercial, né? Comercial, de projeto comercial. Uma vitrine. É uma vitrine. Porque qualquer pessoa pode ir lá olhar, tanto pra gente, quanto pra quem executa. Então, eu sempre falo, olha, capricha, porque assim, é um showroom a céu aberto. É a tua marca que você tá deixando qualquer lá, né? Qualquer pessoa pode ir lá e conferir se o teu trabalho tá bem feito ou não, né? Sim, sim. Então, é algo legal, assim, do comercial, mas é bem trabalhoso. Agora, a gente tá no momento da Bela Prata, né? Vai abrir no shopping, né? A quarta Bela Prata que nós estamos fazendo, né? Então, segue o padrão, né? Nós fizemos 2 em Foz, a do Catuaí fechou, e daí do JL permanece. E a primeira que nós fizemos foi a da Paraná, né? Que foi o ponto inicial, criativo. Na frente do Marista ali, né? Isso. Aí... Depois fizemos do Catuaí, depois lá do JL. E agora, esse ano, eles estão mudando a sala para uma sala maior do JL também. Sim, eu vi que tava lá. Tem a Camafeu também, que eu amo. A Camafeu, fofíssima. Também ela teve dificuldade para se desapegar da marca, né, Marco? Mas, assim, a fachada, assim, você vê... Porque é uma loja de roupas, né? Camafeu Boutique. Mas, e pequeno espaço. Eu acho que esse é o desafio de vocês, né? Num pequeno espaço... Eu fiquei imaginando agora trabalhar com a joalheria, daí a escala diminui, né? Tudo e pecinhas assim, pequenas. O comercial tem um agravante. O custo é sempre um problema para tudo. E eu acho que o projeto luminotécnico, ele é muito sério. Ele tem que fidelizar a peça, né? Ele tem que ser fiel. Ele precisa iluminar o espaço e precisa valorizar todos os produtos. E a linha pra gente iluminar com incidência, para chamar atenção ao produto e para o projeto ficar feio, brega é muito tênue. Muito. Então, assim, ó, pra ficar feio... Claro, ficar eficiente, fica. É fácil. Mas pra ficar feio... Pra gente, né, que é arquiteto. Sim, Ai, é uma tristeza, assim, porque nem sempre fica, né, como a gente quer. Hoje, como já tenho muitos anos aí de profissional formada, eu já tenho uma certa experiência. Não, como eu posso me expressar? Eu me seguro um pouco mais antes de julgar algum projeto de alguém. Porque nem sempre é o profissional que definiu até o fim, que conseguiu executar e pôr em prática. Então, a gente tem que ter muito cuidado no julgamento. Porque nem sempre é responsabilidade total do profissional, né? Com certeza, né? Porque às vezes muda alguma coisa no meio do caminho que faz toda a diferença no resultado. Mas acho que vocês estão sendo muito felizes com essas entregas aí. Obrigada. Né? Desde a Artesã, da Camafeu ou da Bela Prata. Magnólia, a gente vê que é vocês bem antiga. se dedicam bastante. A O2, a Academia O2 foi muito legal fazer. Nossa, porque... foi muito linda. Ficou muito linda mesmo. A gente veio com grafite, super high-tech, diferente, assim, super, né? Não, e um conceito completamente diferente de academia. A primeira CrossFit Cascavel, quem fez fomos nós também, que era no barracão ali na Recife, né? Era um barracão com cara de bem industrial. Sim, eu lembro. Então, tem várias obras legais, não vou lembrar de todas agora. E fora as obras da região fora, de Cascavel, a gente tá com uma linha grande de projetos fora também, no litoral. Olha só, que gostoso. Então, croqui pelo mundo. Vamos falar de viagens? Vamos. Falou mundo, eu me lembrei agora. Como que vocês resgatam, né? E a cada viagem, na verdade, o que vocês trazem na bagagem para aplicar em projetos? Eu acho que, assim, essa viagem, a imersão, quando a gente vai para lugares, né? Eu acho que isso é todo mundo, né? É inspiração, o olhar, né? A gente vai preenchendo o HD, né?
vai absorvendo, e nisso a gente tira uma referência daqui, outra dali, vivendo o conceito, vivendo o dia a dia das pessoas, né? Eu acho que isso é os hábitos. Outras culturas. A gastronomia, que também influencia. Eu sempre falo, né, pra Elisa, a gente adora ir pra São Paulo, né? Porque São Paulo... Sim. É um berço de tudo. É um berço. É um mundo paralelo, né? Num lugar e o que para você projetar arquitetura comercial, você precisa dessa inspiração, dessa bagagem mesmo, né? Com certeza. Sem assim, ela, não tem como você... Eu viajei muito menos do que eu gostaria, né? Nossa... mas você é muito nova, dá tempo de viajar muito mais. Com certeza, não, isso sim. E o filho já tá grande, tem planos de vir outro, já? Tem planos, sempre tem planos de Deus, né? Eu confio muito em Deus e nos planos que Ele tem pra nós, assim, mas, assim, tô de coração e de portas abertas, assim, né? Se for da vontade dele... Será que a gente vai ter outra revelação de gravidez aqui no podcast? Então, né, tem que esperar pra soltar isso. Tivemos uma que é surpresa, que a gente não pode falar ainda quem, né? Vamos ter que esperar pra soltar. Ai, meu Deus! Agora eles vão Agora ela vai ficar pensando, quem passou por aqui? Que pode estar grávida. Já vai começar pelo eliminatório. Eu já tenho meus palpites. Que legal, nossa. Mas filho é bênção, né? Filho é bênção. Netos, né? Como que foi a transformação da tua vida depois da vinda do seu menino? Olha, eu não vou mentir. Foi difícil. Sério mesmo? Foi eu lembro de encontrar uma vez você e você tá um pouquinho... Foi muito difícil. Apavorada ali com os primeiros dias. Não com a maternidade em si, mas com o meu lado profissional. Sim. Porque tanto eu quanto a Elisa, nós acordávamos, chegávamos no escritório 7 horas, almoçava em 15 minutos, saía de lá 7 horas. Tipo, a gente vivia muito para o escritório. Teve uma fase bem difícil nossa, assim, porque a gente veio pandemia, né? Na minha vida, eu comecei a trabalhar com 14 anos. Eu nunca tinha tirado 30 dias de férias. Out, assim, total, assim, sem nem ver ir pro escritório. Nunca. Nem quando eu era funcionária de outras coisas, enfim. Sim. E, assim, foi bem difícil, né, essa fase da pandemia. Porque, assim, meus pais perderam a melhor fase do Pedro, né? Que é aquela fase gostosa dos 2 aninhos, assim, que não é aquela fase mais difícil, né? A criança interage... o medo da pandemia consumiu muito emocionalmente a gente, assim. Você ficou com muito medo, Angélica? Fiquei com muito medo. Eu tinha muito medo pelos meus pais, assim. Meu pai era fumante. E você vê, meu pai partiu, nem foi de Covid, não né? Foi, não teve né? nada a ver com isso. E emocionalmente, assim, foi bem difícil. E às vezes o medo acaba paralisando e você deixa de aproveitar momentos de estar junto. Nossa, né? Com certeza. Então, e o medo da incerteza, o medo do futuro, né? Foi muito difícil. Com o escritório, assim, foi um boom, assim, impressionante para todo mundo da arquitetura, né? As pessoas se voltaram para o lar. Foi mesmo. Né? E cresceu, né? Foi muito bom, assim, profissionalmente falando. Mas emocionalmente foi muito difícil, porque eu me perdi um pouco, Angélica. Tanto é que, assim, depois de muita terapia e tudo mais... Eu via parecia que eu me via vagando, assim, fora do meu corpo, sabe? Assim, que eu não conseguia me conectar comigo mesma. Levou um tempo pra você voltar ao eixo, assim. 4 anos. 4 Olha anos. só. Foi esse ano, assim, que eu consegui, entre idas e vindas, a montanha-russa, assim, eu demorei, assim, pra voltar a me conectar, conseguir emagrecer. Você, nossa, tempo era pra muito mim. fixada no esporte, né? Nossa, eu treinava 2 vezes por dia, eu treinava todo dia, eu adorava. Então, eu vivia pra mim, pro escritório, né, pro César. Então, eu tinha uma vida assim, né, pros eventos, né, eu ia em todos, nunca faltava nenhum. Hoje eu conto nos dedos quando eu consigo ir, porque, tipo, entre dedicar um tempo de qualidade pro meu filho, pro meu marido, pra minha casa, Você acabou optando por isso, né? Hoje eu posso escolher, né? Mas é importante também, Claro. né? Sem que cobrança bom que também. atingiu um nível, por exemplo, de conhecimento, né? Das pessoas reconhecerem a croquis, que você se permite hoje a não precisar de tanto network, né? Sim. Dessa interação, porque não são só nos momentos de evento, né? Que tem oportunidade de estar nas lojas, quando você acompanha um cliente, você está ali vendo a novidade e tudo mais, né? E eu vejo que, assim, não é só isso, né? Tipo, ser arquiteto não é você estar lá linda, maravilhosa no evento, né? Tomando a champa. Né? Então, assim, hoje eu acho que vai muito além disso, né? A gente mostrar a nossa essência, principalmente. Quem contrata o croquis, contrata a nossa alma, a nossa essência, a nossa emoção. Aquilo que a gente fala sobre realizar sonhos, a gente leva com todo amor do mundo, não é balela.
Então, a gente lida com muito respeito, assim, desde um projetinho de um apartamento pequenininho, que é o sonho da pessoa, até as mansões, assim, né? Projetos comerciais. Então, para nós, a gente não distingue, né? A gente não escolhe o cliente, né? O cliente que nos escolhe. Se ele quer nos contratar, ele vai ter toda a nossa dedicação. E é um cuidado que você acaba tendo, né? Porque também é o olhar do cliente de fora, né? Em relação aos eventos que a gente está falando, né? Eu acho que ele tem que ver muito isso que você acabou de falar, né? Que é esse cuidado, essa atenção. Assim, né? Nós, por exemplo, como empresa, né? A gente, quando fornece um evento, a gente tenta fornecer não só champanhe, Informação. né? Informação, conteúdo, né? Com certeza. Porque, assim, é isso que vai também... É isso que a gente pesa. Aonde que eu vou estar realmente absorvendo? Ou assim, às vezes acontece, né, de manhã vocês fazem muito evento, mas às vezes acontece, eu já tava com o cliente agendado 3 semanas. Eu não vou desmarcar com o meu cliente, então, assim, a minha prioridade é ele, né? Sim. E eu sei que em outro momento eu vou estar absorvendo isso também. Com certeza. Né? Mas, a assim, gente procura dar uma variada também para atingir vários públicos, com certeza, né? horários, porque tem né? gente que, eu nunca posso à tarde. Então, então vamos agora variar um pouquinho e trazer de manhã um conteúdo para eles, né? Eu nunca posso depois do expediente. Não, então vamos fazer no meio da tarde. Né? E a gente vai variando aí para poder... E as fases vão mudando. Você perguntou como mãe. Hoje, tranquilíssimo, assim, eu sair final do dia e fazer um happy hour, ou então tem um evento à noite. Hoje eu tô aqui, meu maridão tá lá, cuidando dele com o maior amor do mundo, então tô no momento dos homens, eles brincam. Sim. Então hoje é bem tranquilo. São as fases, né? São as fases. Ele já tá com 6 anos? 5? 4, parece. Ele é muito comprido, né? Ele é muito grande. Nós estávamos falando disso, O César é alto, né? Também. É alto. Meu pai era muito alto também. Eu não sou uma mulher miúda, baixa, né? Não. Nem pequenininha, então ele vai ser Mas ele grandão. Parece mais. Eu já pensava E ele se porta como uma criança, mas ele é muito... Que legal. É como você iniciou o podcast falando, né? A gente estava conversando longe das câmeras, né? Falando que o HDzinho tá zerado, né? Ai, que delícia, que então, bom, né? Não tem boleto, não tem problema. E se solta. Daí ele brinca, ele fala assim, mãe, quando que eu vou ser adulta? Eu falei assim, você tem certeza? Eu falei, você vai ter que trabalhar, vai ter que pagar as contas. Eu falo assim, aproveita. Eu falei, a mãe daria tudo pra ser criança de novo. Ele deve pensar, duvido. Mas eu acho, falando de filhos, né? A gente tá nesse momento, né? Falando sobre isso, tem o momento da Elisa, né? Não tem como não aflorar isso no nosso coração, Sim. assim. Eu acho que não existe, para quem ainda não é mãe, né? Não existe projeto mais lindo, perfeito e mais difícil. E é o primeiro da Elisa. É o segundo. Segundo ela já tem a Elisa. Tem um de 6, ele faz 7 em setembro. Dá bem certinho 2 anos ele e o Pedro. E é a Luísa, né? Que já é miudinho, né? O da Elisa já é mais miúdo, né? O Pedro é quase o tamanho dele. Mas ele é um doce fofo também. mesmo. É um querido. E é uma família linda, eles têm também. Que bom, que gostoso. Vamos ver como que vai ser a carinha da Luísa agora, né? Você vai ter os olhos azuis. Esse dia eu estava conversando com a barriga da Elisa, daí eu falava... Será que você vai ser morena igual a papai de olho azul? Nossa, já pensou que pouco feia, né? Você sabe que quando o Raul nasceu, Débora, eu nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer. Foi pensa choradeira, né? Porque imagina, tinha meus sobrinhos, né? Mas a Elisa convive diário, né? Mais que minhas irmãs. Então era como um sobrinho mesmo. Sim. Quando ele nasceu, você não imagina, um bebê recém-nascido, ele virou... E ele ficou procurando onde eu tava, porque... Ele reconheceu a voz? Reconheceu. Pensa a choradeira. Eu, a Elisa, meu Deus, foi mágico, assim. Eu nunca vou esquecer esse dia. Nossa. Foi maravilhoso. Ele reconheceu tua voz, né? Todo dia trabalhando junto, você falando com a mãe dele ali. Ele falou, essa voz eu já conheço. Procurando a tia Angélica. Ai, que gostoso. E, Angélica, conta pra gente, 13 anos de escritório. Eu queria saber um pouquinho mais das conquistas. Eu vejo que vocês são muito premiadas, né? Como que você... Porque é um reconhecimento, né? Sim. Assim, né? Que vocês recebem, mas tem todo um trabalho envolvido, tem toda a entrega do cliente também, né? Porque o cliente é que ganha esse prêmio também, né? Eu vejo, né? Nossa, e é um trabalho de equipe, né? Assim, onde toda a equipe é envolvida. Nós já ganhamos alguns, né? Algumas viagens, inclusive... Carros, automóveis. Ganhamos 2 carros, 2 motos, acho que 3 televisões, se eu não me engano, computadores 2. Eu não vou lembrar de tudo.
Mas, assim, o mais marcante de todos foi a primeira vez que nós ganhamos um carro, né? Pensa. Sim. Pouco tempo atrás, nem carro eu tinha. E eu estive em alguns episódios e eu vi quanto vocês se emocionaram, Muito, né? Nessa entrega do prêmio, porque passa um filme na cabeça, Você acredita né? que tem gente que vem falar comigo até hoje, que vem e fala assim, profissional, assim, que tá atuando já. Eu nem imaginar, né? Porque eu não tava lá junto. Mas assim, falando, meu Deus, eu nunca vou esquecer quando vocês falaram no dia que vocês ganharam a moto, tipo, era o segundo lugar. Mas, meu Deus, a gente se emocionou como se fosse o primeiro, porque é uma gratidão, E assim... pra quem não sabe, né, Angélica, quando vocês começaram, vocês iam atender clientes de ônibus, né? De ônibus, a pé. É, muito tempo, muito tempo. Eu fui comprar meu carro, primeira vez, o meu carro... Nossa, eu não vou lembrar, mas acho que já era 2016, talvez. Não faz muito tempo. Então foram quase 6 anos Trabalhando assim. A Elisa daí, a gente pegava um carro emprestado do sogro, aí eu ia de ônibus, normalmente eu ia de ônibus. Eu aluguei um apartamento perto da Elisa pra gente poder otimizar, no mesmo prédio, pra gente poder otimizar de ir e voltar pra casa, né, pro escritório. Então tinha toda essa logística, porque a gente não tinha realmente, né? E assim, isso não ia fazer de nós pessoas melhores ou piores. Então a gente tava Lógico lá, que não. Isso faz né? alguma coisa hoje, porque faz o gosto da conquista ser muito mais E o apreciado, respeito, né? Débora, quando a gente fala sobre o respeito do dinheiro do cliente, é o respeito, porque cada um tem sua luta. Independente de quem tem ou quem não tem, cada um tem sua trajetória. Com certeza. Né? E acho que cada um sabe aquela frase, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Então a gente sabe cada grãozinho de conquista que a gente tem, para nós é precioso. E precioso por todos os clientes. Essa semana eu fiz uma postagem assim de todo o meu coração, assim, agradecendo a Deus pelo dia, pelos meus clientes, pelas pessoas que trabalham conosco, a nossa família, que entende, que aceita que a gente tem que se ausentar muitas vezes, né, em prol do nosso trabalho. Da família. Os colaboradores, as pessoas que a gente envolve, que é tão gostoso, né? As pessoas que a gente tá sempre junto, Os assim. clientes cria um vínculo. que ficam com a gente muito Nossa, tempo, né? É bom demais, assim, é muito... É uma profissão difícil, mas é muito gratificante. É uma delícia, eu amo muito, assim, o que eu faço. Que linda. Parabéns. Quem ama o que faz, não trabalha, se diverte, né? Graças a Deus. Eu durmo e acordo agradecendo, assim, pelo que eu faço, pelo dom que Deus nos deu. Então, você até deve ser muito grata por esse pai que não te deixou sair para fazer moda, né? Muito. Muito mesmo, sim. Muito do que eu sou, assim, eu trago muito dele, assim. Eu falo, assim, que eu e minhas irmãs, assim, nós somos bem diferentes, nós três, assim. Eu acho que eu sou bem mistura, assim, do meu pai e da minha mãe. Parte emotiva muito da minha mãe. E essa parte espontânea, expressiva, eu falei que quando meu pai faleceu, eu falei assim, eu nunca vou me esquecer dele, porque é impossível eu não olhar no espelho e não ver ele. Sim, ele tá dentro de você. Não, e além de tudo, fisicamente, o jeito de falar, de se expressar, expansivo, sempre brincalhando. Gente, eu juro, já tentei ser séria. Mas séria, mas... Por quê? É uma parte linda de já você. Me falaram, assim, uma vez, assim, ai, tenta ser mais profissional, mais séria. Eu não consigo, eu sou assim. As pessoas que se aproximam de você, que te contratam, já vão te contratar justamente por isso, né? A conexão vai vir daí, né? E assim, e se a pessoa não se identificar, tá tudo bem. Tem pessoas maravilhosas aí também que podem fazer que se conectem com elas e tá tudo certo. Né? E eu acho que é isso aí. Eu me emocionei falando do meu pai, porque ele sempre dizia assim... Se arrependa de algo que você fez. Eu nunca vou esquecer disso. Se arrependa só do que você fez. Não se arrependa de não ter tentado, né? Quando você falou assim, se você não puder vir, tá tudo bem. Eu falei assim, não, eu vou. Eu falei. Porque, ela assim, falou assim, não sei senti... se a Elisa não vai estar, não sei se eu vou sozinha. Eu falei, ela mesma falou assim... Faz o que você tem vontade. Eu falei assim, eu vou, assim, eu vou aceitar esse desafio, eu vou de coração aberto... E é isso aí, tá sendo uma delícia. Obrigada mesmo. Que bom, né? Delícia para nós ouvir você falando, trazer toda essa pujança que a gente vê do escritório da Croqui. Muito obrigada. Obrigada também para Elisa, tá? Porque vocês não são, né? Vocês são um pouco de cada uma, tá? Sim, eu trago um pouco dela sempre dentro do meu coração. A gente tá comemorando os 25 anos de franquia da Porto Belo, né? Bênção, né? Nós, há 6 anos à frente ali da gestão,
inauguração da Porto Belo Shop Cascavel. Agora a gente vai estar abrindo Porto Belo Shop em Pato Branco. E a gente trouxe aqui um mimo para você e você levar o da Elisa, né? Com certeza, obrigada. Em nome do Croqui, em nome da Elisa. Quero agradecer de todo o meu coração. E que bom que eu aceitei, que bom que eu vim. Foi muito gostoso. Obrigada, Michael, também. Foi muito bom mesmo. Obrigada. E até eu falei assim, meu Deus, eu falei, que foto velha, né, que vocês colocaram. Mas sabe assim, foi ele que escolheu. Eu falei, meu Deus. Quem que colocou? Eu falei, que foto antiga. Mas sabe assim, que gostoso. Mas porque assim, vocês, porque assim, eu acho que remeteu tudo que a gente falou hoje, assim. Foi bem legal. Essa história, né? Eu falei, você falou, quer que eu mude? Eu falei, capaz, não. Foi só, né? Então vamos fazer um brinde, Titi. Que bom. Saúde, muito Obrigado. sucesso pra todos. Essa Mais xícara sucesso, exclusiva né? é sua e tem que levar da Elisa também. Muito obrigada, gratidão. Que Deus abençoe cada vez mais vocês, Sempre, a todos nós, de todo o meu coração. Obrigada. E muitas coisas boas, muitos frutos aí desse trabalho contínuo de vocês, tá bom? Com certeza, isso eu já tenho certeza, já tá assim. Que bom. Obrigada. Obrigada Beijão. a você, beijo.